Chegamos e agora é o nosso momento de revisarmos a aula 23.1, porque essa é a nossa aula 23.2. É isso aí. Juntinho ainda aqui com o nosso professor Joalan e o nosso diretor Lobinho. Gente, rapidão, joga lá na tela, diretor, pra gente. Eu usei bastante o nosso diretor e o nosso professor aqui, Joalan, na aula, para falarmos sobre mecanismos de especiação, aula 23.1. E olha só, galera. Nessa aula nós falamos sobre os mecanismos de especiação que podem ser a anagênese e a cladogênese. Mas o que é mesmo a anagênese, professora? Então é aquele processo que vai acontecer onde as transformações elas se dão gradualmente e fazem com que essa espécie original se torne uma totalmente diferente, tá bom? E nesse caso da anagênese, não há ramificação quando a gente fala aí ou visualiza isso, essa evolução, tá? Esse processo que aconteceu ao longo do tempo. Então, não há ramificação dessa linhagem, mas as características vão se modificando a ponto que essa espécie agora vai se tornar uma nova espécie, espécie A e a espécie B. Tudo bem? Mas falamos também na cladogênese. Agora, nessa sim, você tem ramificações ou bifurcações, onde a espécie original vai ser uma espécie ancestral da espécie B e da espécie C, tá bom? Aí, aqui ocorreram vários eventos, tá bom? Vocês podem observar, ó, até a cauda enorme, a coloração totalmente diferente, o bico, um é peitinho mais murchinho, outro puxinho, enfim, vai mudar as características totalmente, vão se tornar espécies totalmente distintas, tá bom? Então, geralmente, esses eventos vão estabelecer-se, né, a partir das mutações, permutações dos nossos cromossomos homólogos, ou seja, aqueles que são herdados do pai e da mãe. E aí a gente falou sobre o cladograma. Perdão. Opa. No cladograma, você tem ou visualiza melhor as relações de parentesco evolutivo, de onde descendem, né? Você tem um grupo ancestral, que normalmente vai ser identificado aqui com a raiz, e uma diversificação de espécies. Então, aqui você tem... Deixa eu botar a canetinha agora. Ó. Ai, azul. Verde não, eu quero azul. Você tem aqui briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Correto? Vocês já estão no terceiro ano, você sabe que esses são os grupos evolutivos das espécies vegetais. Então, elas originaram de um grupo ancestral. Opa, a letra está pesada aqui. E aí, a partir de cada nó, você tem uma relação, um evento mutacional que aconteceu que deu origem a essa nova espécie. E aí a gente tem, ó, cada nozinho é marcado por um evento. A gente tem aqui, ó, vasos condutores de seiva. A partir das pteridófitas até o grupo das mais evoluídas, que são as angiospermas, aqui para baixo, essa característica não estava presente. Então, nas briófitas não tem, tá? Não tem essa característica, então não estava precisa ali. Porém, todas elas têm características comuns à espécie ancestral. E aí, cada um desses, surgimento de sementes. Então, aqui você vai ter já no grupo das gimnospermas e das angiospermas. Eles compartilham essas características para cima. As pteridófitas aqui para baixo, ó, e as briófitas não vão ter essa característica, porque é um evento que aconteceu após aquele nó. Então, ele não marca aquela espécie, mas vai marcar as posteriores. Tudo bem? Então, eu vou deixar você aí com a sua atividade de sala para a gente poder conhecê-las e daqui a pouco trabalhar cada uma delas. Tchau! Vamos lá, então, agora que você já tomou ciência dessas atividades, dessas questões, se questionou, né? Bateu a cabeça, porque processo evolutivo
ela, né, tem umas certas terminologias que às vezes pode ficar um pouco complexo, mas eu acredito que esses dois conceitos ficaram bem claros, né, para você. Porém, nas questões, elas podem ficar um pouco confusas. E aí, agora que nós entramos, né? Vamos lá, então? Conhecer a nossa questão de número 1, que diz o seguinte: ao longo do tempo geológico, determinadas populações sofrem alterações graduais. Populações sofrem determinadas alterações graduais em suas características genéticas, sem que ocorra a divisão da linhagem original. Já matou a parada aqui, né? Mas vamos lá. Em novas espécies. Em outros casos, uma população ancestral... Deixa eu mudar até a cor da... Deixa eu mudar aqui. Mudar a cor, para vocês entenderem que se trata de outra situação. Uma população ancestral pode dar origem a 2 ou mais espécies distintas, adaptadas a diferentes ambientes. Então, numa, eu tenho essa população que sofreu essas modificações. Ok, vai originar novas espécies. E na outra parte B da questão, eu tenho uma população que descende de um ancestral, ok? Que vai originar aí espécies distintas, mas que estão adaptadas a um ambiente. Os processos evolutivos descritos no texto correspondem respectivamente a letra A, cladogênese e mutação gênica. Bom, essas modificações, essas mudanças ou surgimento de novas características, elas podem ser produto de mutações gênicas. Porém, o conceito aqui não é esse para dar essa terminologia aqui, né? Mas a cladogênese está presente, porém, ela diz respectivamente. Então, ela não é a primeira. Aí a B, anagênese e cladogênese. Segura aí que eu acredito que você já marcou a questão, mas vamos lá. C, deriva genética e seleção natural. Olha, a seleção natural vai ocorrer nas populações, permitindo que haja uma fixação de uma característica favorável para aquela espécie e, consequentemente, ela vai ser fixada e transmitida para os descendentes, ok? Mas ele não é o ponto-chave, tá? Desse processo, desse conceito aqui. E a deriva genética vai acontecer aí nessa diminuição, nessa redução do fluxo gênico, né? Pode acontecer aí em diferentes situações a nível de continente. Na D, você tem cladogênese e anagênese. A gente já viu que inicia-se com a ana, né? Bora lá para E. Especiação simpátrica e alopátrica. Nós não estamos falando, né, de como está acontecendo isso. Nós estamos falando qual é o processo que marca esse evento. Então, a alternativa B aí, anagênese e cladogênese. Deixa eu marcar aqui. Pronto. Cadê o meu marca-texto? Quando não quer, né? Primeiro nós temos a anagênese acontecendo, porque ela surge características genéticas novas, mas não há divisão da linhagem, tá bom? E na cladogênese você tem uma população de um grupo ancestral e que estão adaptadas aos diferentes ambientes. Gabarito, letra B. Vamos lá, questão de número 2. A partir de um mesmo tipo ancestral, ocorre o aparecimento de várias linhas evolutivas divergentes. Um exemplo clássico do que o texto fala sugere que as patas dianteiras do cão e a asa do morcego, apesar de terem funções distintas, porém, a origem embrionária é igual. Opa, professora! Falou aqui uma palavra-chave também que a senhora bateu bastante na tecla, né? Se a origem embrionária é igual, nós estamos falando de quê? Vamos ver o que a questão pede, né? Nas alternativas. Fala-se, então, portanto, de A, órgãos vestigiais,
Lembra que nós falamos ali dos órgãos vestigiais numa das aulas anteriores, e aí a gente viu que esses órgãos aparentemente não têm muitas funções, mas eles também explicam muitas questões que preenchem as lacunas que nós precisamos entender. E aí, em algum momento histórico da vida desse desenvolvimento dessa espécie, ele fazia muito mais sentido, que agora se torna-se como um órgão quase que inutilizado, mas está ali. Então, os cientistas, os anatomistas, eles identificam isso como uma resposta, né, do processo evolutivo. Mas não é isso que se trata a questão. B, estruturas homólogas. Nós estamos falando de estruturas homólogas. Estruturas homólogas são aquelas que têm a mesma origem embrionária? Segura aí. C, órgãos homótipos. Órgãos homótipos, a gente nem falou sobre esses órgãos homótipos aqui, mas parece aí com os homólogos, né? Mas não é, tá? D, estruturas heterólogas, são estruturas diferentes? Letra E, estruturas análogos. Às vezes a pessoa joga na alternativa mesmo para confundir a cabeça do menino, né? Mas a gente tem, então, se é de uma mesma origem embrionária, a gente já pode bater aqui na teclinha da alternativa B, estruturas homólogas, tá? Gabarito letra B. Deixa eu apagar aqui para não confundir vocês. Pronto. Seguindo, questão de número 3. Alguns órgãos, tais como a asa de uma ave e o braço humano, possuem a mesma origem embrionária, mesmo apresentando funções diferentes. Nós falamos sobre isso. Essas estruturas são resultado de pressões seletivas diferentes. Lembra que nós falamos que às vezes o ambiente pode exercer esse peso tão grande sobre um organismo, né, um ser vivo, um ser humano, no local onde ele está, que às vezes vai precisar, aí a Tap está filosofando, né? Precisar que essa pessoa que não tem asas, né, anatomicamente falando, mas ela vai precisar alçar voos. Por quê? Porque a pressão é muito grande e ela está com esse peso, está prejudicando. Então é melhor retirar-se. Deixar essas coisas fluírem, se resolverem, ou às vezes não, você tem que ir embora mesmo, né? Faz parte da vida, do crescimento. Então, essas estruturas são resultado de pressões seletivas que causam um fenômeno conhecido como... Vamos lá. A. Isolamento reprodutivo. Nós estamos falando de estruturas anatômicas. Isolamento reprodutivo não entra nessa situação porque a gente não está falando de ambientes, né? B, isolamento geográfico. O isolamento geográfico é um início do processo de especiação, mas ele não está dando esse conceito. C, evolução divergente. D, evolução convergente. E E, isolamento de ilha. Lembra lá das Ilhas Galápagos? Pois é. Mas nós estamos querendo falar de um conceito, um fenômeno, na verdade, o fenômeno em que órgãos com a mesma origem embrionária, né, no caso da ave e do braço do ser humano, são com a mesma origem, porém não apresentam a função igual, mas sim diferentes. Então a gente chama isso de quê? Lembra do processo de irradiação? E aí a gente tem então uma divergência e não uma convergência. Tudo bem? Gabarito, letra C. Prontinho. Professora, eu fiquei meio confusa com isso aí. Eu pensava que era convergente. Não, é divergente porque ela irradia, tá bom? Vamos agora para a gente pensar aí, e óbvio, né? Nossos alunos do terceiro ano da Mediação Tecnológica Rondônia, sempre afiados aí. E com certeza esse ano, né, professor Joelano, nós vamos ter essas turmas nossas aqui arrasando no Enem. Deus permita que vocês consigam aí um local, um lugar, primeiro lugar, segundo lugar, que seja, mas estando presentes aí, marcando a história de vocês, tá bom? No município de vocês. Gente, questão de número 4.
O surgimento de novas espécies está diretamente relacionado a mecanismos evolutivos. Quando uma população se divide em dois grupos isolados, lembra lá da população do Joalan, da população da professora Tabita, a partir do nosso diretor? Acumulando diferentes genéticas ao longo do tempo, ocorre um processo fundamental para o aumento dessa biodiversidade. Aqui é que está o ponto-chave dessa questão, tá? Presta atenção. Esses grupos estão isolados. Eles se isolam, tá? Acumulam diferenças genéticas. Isso ao longo de vários anos. E aí, como é que eu tenho esse aumento, galera? Aumento da biodiversidade. Então, o número vai aumentar. Lembra que a gente falando lá da anagênese e da cladogênese? Qual foi que a gente falou que tem um aumento? Eita, é agora, hein? O Joalan tá atento. Esse processo evolutivo é denominado a anagênese, pois há transformação gradual da população. Ó, até que conceituou, né? A transformação gradual, ok. Mas na anagênese você vai ter um aumento da população. Você tinha a espécie A que modificou. Deixa eu mostrar aqui nossa lâmina. Cadê ela? Aqui, ó. Você tinha a espécie A que, por mutações, permutações, tarará, tururu, começou a modificar essa espécie e agora você tem a espécie B, que ela não é igual mais, ela é diferente. Mas você não tem um número, você tem uma substituição, você não tem um aumento, tem uma outra espécie, você tem uma substituição da espécie A, então o número não vai aumentar, então não tem a ver com a variação ou a diversidade. Gente, a gente estava em qual número? 4, não era? Isso. B, mutação responsável por gerar variabilidade genética. Ok, a mutação gênica cromossômica promove essa variabilidade genética, é um evento aleatório, porém não é o que determina essa variabilidade, esse aumento, tá bom? Vai promover em pequena escala até chegar à grande escala, que é o que a gente está vendo aqui, o evento maior. C, seleção natural, que favorece indivíduos mais adaptados. Então, todas elas estão falando ou têm partes nesses mecanismos, porém não explica, tá? Totalmente. A seleção natural, ela vai acontecer favorecendo os indivíduos a se tornarem mais adaptados ao ambiente que eles vão habitar, porém também não responde à questão. Letra D, cladogênese associada à diversificação das espécies. Lembram lá da espécie A, o grupo ancestral, que era o nosso diretor, aí as modificações aconteceram, mutações, eventos aleatórios, pum, surge uma característica que identifica a população do professor Joalan e, pum, identifica a população da professora Tabita. Agora nós temos quantas populações? 3 espécies com as suas populações, tá bom? Então, a nossa resposta aqui, gabarito, letra C. Tudo bem? Nem vou terminar ali. Aí a resposta, gabarito, letra D. Pronto, que a gente já está quase terminando. 5. Os estudos filogenéticos. Em estudos filogenéticos, os cientistas utilizam árvores evolutivas para representar as relações de parentesco entre os seres vivos. A presença de ramificações nessas árvores indica eventos de especiação ao longo do tempo. Essas ramificações são resultados do processos de anagênese, convergência adaptativa, mutação cromossômica, cladogênese ou seleção estabilizadora. Nós temos aí o evento que vai marcar, né, chamado de cladogênese, todos esses processos, todos esses ramos, cada nozinho daqueles que a gente viu no cladograma marca o surgimento, uma bifurcação de uma nova espécie. Tudo bem? Ai, eu pensei que tivesse mais uma, diretor. Vamos pra cá, se despedindo aí, vamos dar um tchauzinho pro professor Joalan, para essa turma maravilhosa. Um beijo grande, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.